lado do meu pai, né, ainda mais do golpe de 64, não é difícil, né, adivinhar, porque é lá do Ceará, que a gente estava conversando, né? A maioria das pessoas sempre relaciona Pernambuco, mas a família Arraes é do Ceará e se espraia, né, ali em Pernambuco por conta da proximidade política e cultural, né, que há ali na região, né, na fronteira, na divisa entre Pernambuco e Ceará. Desde a Revolução de 1817, a Confederação do Equador, cujos 200 anos são agora, o governo fez até um selo, lançou em julho, lá em Recife. Tá? Depois, enfim, outros movimentos até chegar à própria República, depois Vargas, né? E aí, 64, o golpe, em que, enfim, vou falar aqui um pouquinho, mas até, assim, das diferentes interpretações, né? E aí eu peço desculpas porque eu não trouxe nada, porque ontem em Brasília, na quadra em que eu resido, nós ficamos várias horas sem luz e com pico de energia. Eu não pude ligar o computador para trazer. Então, mas, de uns tempos para cá, há uma certa modificação, uma tentativa, né, de se mudar o nome. Né, para mim, sempre foi o golpe de abril de 1964. Fala-se muito em 31 de março. Né? Mas, na realidade, há outras formas, né, de se referenciar. Quer dizer, o golpe, primeiro que ele não foi um movimento improvisado, no sentido de um arroubo, né, de um grupo de oficiais a partir de Juiz de Fora, curiosamente chamado de Tiradentes. Minha impressão que Tiradentes jamais, né? Tiradentes era a favor da liberdade e não do arbítrio. Tá? Mas como se fosse um arroubo a partir de Juiz de Fora, em que um oficial general, então, chamou lá os seus subordinados e decidiu ir para o Rio de Janeiro. Um dos oficiais, inclusive, havia acabado de ser promovido a general, que era o general Almeida Neves, irmão do Tancredo, e se recusou a participar da quartelada e foi punido com a prisão domiciliar. Esse é até um episódio pouco mencionado, que Tancredo, né, teve um irmão que se recusou a participar do golpe. Né, então, botaram lá em Juiz de Fora. Tá? E aí, então, o golpe teria ocorrido em 31 de março. Né? Bom, na realidade, os preparativos começam, né? Os preparativos, a execução no dia 30 de março. Mas um dos generais envolvidos era astrólogo. E ele fazendo o mapa lá, ele pensou que o dia 1º não seria um bom dia, segundo o mapa astrológico que ele havia feito. Então, eles decidiram começar a movimentação, supostamente no dia 31. Chegam ao Rio no dia 1º de abril, e no dia 2, o golpe se consuma. Então, eu sempre comento o seguinte, que a gente, se for falar, ou fala 30 de março, ou 2 de abril. Por que não 1º de abril? Porque acho que todo mundo já sabe, né? Nos Estados Unidos é o dia dos tolos, e no Brasil é o dia da mentira. Então, durante o golpe, né, não havia as redes sociais de hoje, né? Então, pensou-se que, se dissesse que estava sendo dado um golpe, ou uma revolução no linguajar da época, que as pessoas não acreditariam, porque nos Estados Unidos, no dia 1º de abril, é comum que algumas publicações, no meio das notícias verdadeiras, publiquem uma notícia falsa. E depois é desmentido. Então, na década de 80, se não me engano, a Nature publicou que os pesquisadores americanos haviam descoberto, né, que uma carne que já viria com molho de tomate. Seria o boi mate. Naturalmente, não era verdadeiro isso. Mas uma revista do Brasil, semanal, de grande circulação, não atentou para isso e publicou. Pesquisadores americanos haviam descoberto o boi mate. E no outro número, eles tiveram que desmentir, naturalmente. Então, no dia 1º de abril, nos Estados Unidos, eles misturam isso. Então, se acreditou que o golpe seria uma mentira, poderia ser condenado a mentir e já começaria desmoralizado. Tá? Então, daí a ideia de dizer que teria sido 31 de março. Tá? Então, fica entre 30 e 2. Né? Então, na época, né, ele já estava na reserva, o Roberto Couto e Silva. Né? Ele foi para a reserva como tenente-coronel, né? Se ganhavam 2 patentes quando se
que seria, entre aspas, a revolução, mas que na realidade não passou de um golpe. Tá? De uns anos para cá, alguns historiadores ou alguns órgãos de imprensa têm tentado abrandar a ideia, primeiro, do golpe militar, chamando de golpe militar civil, dizendo que havia setores da sociedade civil que participaram, que é verdade. Mas se todo movimento político que nós pegarmos vai ter participação de todos os segmentos da sociedade. Então nós vamos dizer que é um golpe militar, civil, religioso, empresarial, estudantil, enfim. Né? Então a gente acentua o que teve peso maior. Então, 64, o golpe ocorreria sem os militares. Quando nós vamos para 1930, Vargas, que é o nome aqui, né, da avenida, depois tiraram o nome, depois voltou, né? Ninguém fala em golpe civil-militar. Mas os militares participaram também. Tá? Mas a ênfase é no grupo, que vem do Rio Grande do Sul, tá? Uma parte do Nordeste, e também uma parte de Minas Gerais. Para mim, é uma das frases mais enigmáticas da política brasileira, atribuída a Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, né? Perguntaram ele a posição de Minas no documento, ele disse: Minas está onde sempre esteve. Nossa, resposta fantástica, né? Porque cada um interpreta do jeito que quiser. Não? Tá? Então ninguém fala golpe civil militar. Pelo contrário, alguns falam até que 1930 teria sido uma revolução. Não? Esse é até menos contestado, inclusive. Tá? Então nós temos 89. Poucas pessoas falam um golpe, mas foi um golpe. Né? 30 também um golpe. 64 tem esse ciclo aqui, os militares começam aqui e aqui estão presentes. Aqui em menor escala. O oficial mais graduado que acompanha Vargas é um tenente-coronel de Alagoas, Góes Monteiro. E aí, para não haver problemas de hierarquia, Vargas então promove 2 patentes, de modo que ele se torna general de divisão e ganha legitimidade, né? No restante do oficialato. Depois ele chega, não sei se ele chegou a marechal na época ou a general de 4 estrelas, enfim. Tá? Então, aqui as pessoas atribuem a revolução, nós podemos até perceber, e aqui as pessoas falam proclamação, né? E aqui, enfim, golpe, alguns atribuem a revolução, ou até contra-revolução, porque se dizia que João Goulart estava preparando um golpe ou uma revolução. Não. Por quê? Porque quer dizer, todo movimento, eu posso considerar que inicialmente uma revolução tem que começar com golpe, é isso. Tem que começar com a derrubada do poder. Tá? Agora, eu tenho gradações em golpe. Se for só a substituição de dirigentes, eu posso considerar que é simplesmente um golpe. Pode ser um golpe civil ou um golpe militar. Um grupo que está insatisfeito, é uma dissensão, enfim, não querem aquele rumo, como aqui mesmo. Se costuma dizer, né, que em 69, depois que Costa e Silva tem um derrame, fica incapacitado, houve um golpe dentro do golpe, né, que foram os oficiais das 3 forças, que não deixaram o civil Pedro Aleixo, né, que hoje até aprendi, que esteve aqui, né, por uma temporada aqui, assumisse o poder. Então teria sido um golpe dentro do golpe. E Pedro Aleixo, assim, foi impedido. Né? Tá? Então, a gradação. Eu posso ter uma revolta, uma rebelião. Eu posso pegar 1817, 1824. Né? Aqui eu tenho, inclusive, a primeira república, né, do Brasil. Pouco mencionado, né? Lá no interior do Ceará, dura 9 dias. E é liderado por uma mulher, que foi a primeira presa política do Brasil, Bárbara de Alencar, avó do escritor José de Alencar. Foi presa 4 anos, né? Já era viúva, quase sexagenária, mas Dom João não teve pena. Tá? Aliás, apenou muito, né? Mas enfim. Tá? Em 1824 vai durar mais ou menos 90 dias. Como eu estou em Minas, não posso deixar de mencionar
1789. Que dependendo do ponto de vista, vocês aqui estudam como sendo o que, 1789? Mas o nome do movimento? Inconfidência? Só esse nome? Tem outros termos, conjuração também. Conjuração mineira, Inconfidência. Ninguém fala em revolução, não é isso? Revolta, rebelião. Revolta de Filipe dos Santos, 70 anos antes, que pagava 1/5 de imposto, não é isso? Hoje as pessoas pagam quanto? 27,5%. 20% do pessoal se revoltou em Minas. Hoje é 27,5%, ninguém faz nada no Brasil. Tá? Então vejo como são as diferenças, né? Conjura e Inconfidência. Todo movimento político requer o que, pessoal? Confiança, não é isso? Confiança, né? A lealdade é uma palavra-chave dentro da política. Perdoa-se muita coisa, mas a falta de lealdade não. Confiança tão forte que, inclusive, na economia, não é isso? Dinheiro, não é isso? Uma nota, que cada um tiver aqui na carteira, fiduciária, ou seja, de confiança. Aquele papel tem que expressar onde está ali, aquele valor. As pessoas têm que ter confiança. Se eu digo que houve uma inconfidência, significa que faltou confiança para quem? Para a coroa. Aquele grupo de residentes em Ouro Preto e nos arredores não tinha mais a confiança no governo. Numa época que já estava se havendo a transição da política, não era mais uma questão de subordinação divina, mas sim o quê? Racional, não é isso? Nós começamos a ter um movimento que o quê? Iluminismo. A razão. É isso? Não é mais a questão divina. Vejam como é complicado a política. Eu volto para 64 daqui a pouco. Como é que você pode se revoltar contra um governante se ele, teoricamente, tem amparo divino? Uma decisão fácil, pessoal. Mas naquela época, revoltar-se contra um governante que tem proteção à bênção divina. Já imaginaram que esse tipo de quebra de confiança era punido pela autoridade no momento conjuntivo de pena? O que vai acontecer com Tiradentes? Morte. Se desrespeitar um poder que está sob proteção divina, quebrar essa confiança nessa relação, pena de morte. Tiradentes não volta atrás. Ou, se não me engano, não abjuro daquilo que eu defendi. Os outros, como os movimentos, sempre vão alegar alguma coisa para querer o quê? Perdão real. Para transformar uma pena de morte em degredo para outro continente, para ser presos. E aí, normalmente, as pessoas, para fugir disso, no Brasil, em outros locais, sempre vão dizer o quê? Estavam fora de si. Mais fácil, não é isso? Até hoje, uma das justificativas para determinados crimes, as pessoas dizem que estavam presos. Muita gente, quando é pego pelo policiamento de trânsito, disse que fez o que hoje não pode mais, a gente até aumenta a punição, mas disse que estava o quê? Não bebi um pouco. Pronto, né? Então estava meio, né? A pessoa já é. Hoje piora. Mas antigamente, não, eu estava, né, não estava muito bem, não sei o que, eu bebi, não lembro direito o que eu fiz e tal. Né? Mas, na época do divino, as pessoas podiam dizer muitas coisas. Foi a fome, foi a bebida, que foi uma revelação. E as pessoas, quando se queixavam, que é o caso da Inconfidência, inclusive, elas sempre poupavam a figura do rei da rainha. Filipe dos Santos, Tiradentes. Eles não querem a derrubada do rei
coisa que podia ser até ligada a divinos. Aí a pessoa estava o quê? Possuída, não era ela, para tentar ter o perdão. Tá? Ah, eu ouvi um rumor, eu ouvi um murmúrio. Isso vai aumentando o burburinho, né? Hoje é o grupo do Zap, não é isso? Até chegar a um discurso. Discurso é a organização do pensamento dessas queixas todas aqui. A maioria dos movimentos políticos na história do Brasil é difícil chegar até o discurso, porque ele acaba aqui. Começa com uma faísca. Se ele chega até o discurso, ele já virou o quê? Um incêndio. Tá? Por isso a punição é tão grande, porque o fogo não pode se disparar. Qualquer um desses movimentos, se vocês quiserem ir, 1840, 42, ou outros aqui, 98, enfim, na Bahia vocês podem escolher. Tá? Então, esse murmúrio, esse burburinho até chegar ao discurso. 64 é algo parecido. Há rumores nos quartéis, murmurinho, Jango é comunista, Jango vai fazer não sei o quê, Jango não sei o quê, mas não tem um discurso organizado. Tá? Então, isso é algo comum. Né? E aí as pessoas, para se revoltar ou se rebelar, pessoal, tem que ter o quê? Coragem. Seja no antigo regime, seja no novo dele. Não participar da política, as pessoas têm que ter uma dose de coragem. Por loucura nisso, se forem pegas, né? Eles podem dizer que estavam fora de si. Tem que ter coragem, porque as punições são muito grandes. Ser republicano na época da monarquia, por exemplo, o que é uma monarquia representativa, tá? O preço a se pagar é muito alto. Tá? Então, isso aqui é comum. Então, a inconfidência é a perda de confiança. Eu posso dizer que é do lado brasileiro ou do lado português. Quando eu falo conjuração, eu revelo, ou eu demonstro que é o movimento mais forte, mais organizado, que é público. Que é uma conjuração é o quê? É jurar juntos. Então isso ocorre normalmente em público ou em grupos em que as pessoas se conhecem. Tá? Então já é o primeiro passo. Então, quando eu digo que foi inconfidência ou conjuração, eu adoto uma postura política. Quando eu digo que foi golpe ou revolução, eu adoto uma postura política. Não há neutralidade. Tá? Então, na história, tá? Nós adotamos posições. Podemos estar errados às vezes, mas faz parte. Tá? A pessoa que estuda história, que faz, pratica, ela não deixa de ser uma pessoa que julga. Não digo julgar no sentido de só vai falar mal, só vai. Não. Ela toma uma decisão, ela toma partido. Isso não é conosco, isso é qualquer época que vocês pegarem na história mesmo. Se vocês pegarem a Grécia Antiga, que é tão rica, enfim, né? Não dá para falar em Grécia Antiga, não pode falar em cidades. Pessoas que não queriam muitas vezes participar da política, ou não tomavam posição política, elas eram banidas, tinham um nome escrito. Ocorria com elas no ocaso político. Tá? Elas eram obrigadas a se posicionar. Podiam estar até do lado derrotado, mas tinham que ter uma posição. Então, tá? Qualquer momento aqui, a pessoa toma uma posição. Então, conjurar já significa dar um passo adiante. Um golpe, normalmente, ninguém vai publicar um anúncio no jornal, vai? Tal dia vai haver um golpe, quem quiser, né, jurar que vai participar. Tá? Então, um golpe normalmente é uma conspiração. Por quê? Porque as pessoas estão respirando próximas umas das outras. Então a ideia é segredo. Eu juro em público. Eu respiro próximo quando eu quero segredo. Tá?
pode parecer um preciosismo, mas na história também, né, os termos escolhidos refletem escolhas e têm seus significados. Então, normalmente, o golpe é uma conspiração. Tá? Você não pode dar uma vazão pública a ele. Começa com uma conspiração partelada. Né? Um movimento mais amplo, que se propõe a ser muitas vezes uma revolução, já é uma conspiração. E dependendo do ponto de vista, a inconfidência, a perda de confiança pode variar de lado a lado. Tá? Então, posso ter um golpe de Estado, posso ter uma revolta, uma rebelião, mas a revolução é mais incisiva. Ela tem um corte. Está procurando o apagador? O apagador. Obrigado. Ela é mais incisiva. Tá? A revolução, ela basicamente, ela significa uma ruptura. Tá? É um movimento abrupto ou abrupto, né? A critério de vocês. Tá? E se ela é mais incisiva, se ela é mais severa, o que uma revolução quer? Que é a substituição dos dirigentes, que é uma calibragem ou uma gradação no governo, das medidas do governo? Não. Uma revolução quer o quê? Uma transformação. Ou seja, eu quero uma outra formação. Eu quero uma nova organização. E essa nova organização, ela vai se dar normalmente de modo pacífico, se ela é radical. Quem está no poder, imagine na Rússia em 1917. Guerra, desigualdade social extrema, os mencheviques, né, que eram moderados, reformistas, seriam a social-democracia, assumem o governo, querem continuar na guerra, inclusive. Tá? E aí os bolcheviques, que eram os comunistas, não queriam. Queriam uma mudança. Era só mudar os seus povos, transformar a Rússia numa monarquia constitucional. Não, que além disso. Eles conseguem sintetizar isso com uma mensagem muito poderosa. Imaginem na guerra. As pessoas passando fome, a Rússia está em guerra normalmente, agora é inverno, pessoal. Faltando luz. Luz a menos 10, 15 ou 20 graus. Imagina. Frio. Tá? E hoje não há nem mais jornal para colocar debaixo do casaco, porque o mundo é digital. Né? Antigamente o pessoal com muito frio colocava jornal. Né? Tá? Mas hoje. Tá? Então, imaginem comida se estragando na Rússia durante a guerra, que quebrava um trem, estourava lá